Olá, dando continuidade à aula 5, vamos estudar primeiramente o primeiro tipo de repetição, que é a repetição com teste no início. Olhando para este pequeno trecho de código, vemos que a repetição com teste no início na linguagem C é representada pelo comando while, que em inglês quer dizer enquanto. Temos aqui entre parênteses uma condição qualquer. E o comando while, assim como ocorre para o comando if, por exemplo, ele é delimitado por chaves. Uma chave abrindo e uma chave fechando, delimitando o bloco de comandos inserido dentro de um mesmo while. Então, sabendo que o while em inglês quer dizer enquanto, como que nós podemos fazer a leitura deste comando a partir da sua sintaxe? Enquanto a condição for verdadeira, nós vamos executar os comandos entre as chaves. A partir do momento em que a condição se tornar falsa, os comandos entre as chaves não mais serão executados e o algoritmo ele dá continuidade aonde ele parou, logo depois do comando while. Então, enquanto a condição for verdadeira, os comandos entre chaves são executados. A partir do instante em que a condição se tornar falsa, esses comandos não mais são executados e o algoritmo continua linha após o while. De forma mais informal, como que nós podemos, lembrando da aula anterior, na qual nós vimos um algoritmo simples para fazer uma impressão na tela do computador para ajudar o professor, um professor qualquer, a imprimir para sua turma, faça o teste mês de cada exercício para ajudar o professor a alertar a turma quanto à importância de se fazer o teste mesa. Nesse algoritmo, na aula anterior, nós utilizamos vários pares de estruturas condicionais, pares if e else. Fizemos um algoritmo correto, funcional, mas redundante e limitado. Como que nós podemos modificar aquele algoritmo e transportá-lo para a utilização de repetição? De maneira informal, nós lemos da seguinte forma. Enquanto o número de impressões já realizadas for menor do que o número de impressões desejado, é necessário continuar imprimindo. Vamos traduzir isso em código para ficar mais claro aqui para a gente. Olha só este algoritmo. É um algoritmo curto, objetivo, direto. Ao contrário do algoritmo da aula anterior, que era bastante redundante, era um algoritmo um pouco grande e que não era tão adequado para se realizar o que ele se propõe a fazer. Então vamos lá passo a passo. Temos aqui a variável no impressões, que já tinha no algoritmo, que indica para a gente quantas impressões serão realizadas da frase faça o teste mesa dos exercícios. E temos agora uma nova variável chamada contador, que, como o nome já diz, ela vai contar para a gente toda a impressão realizada. Fizemos uma impressão, contamos ela. Fizemos outra, contamos ela de novo e assim por diante. Então, a variável contador vai fazer a contagem das impressões realizadas da frase que nós vimos aqui. Então, vamos lá. Fazemos como já fazíamos anteriormente, perguntamos para o usuário quantas vezes a impressão deve ser feita, e este resultado é guardado na variável inteira no impressões. Como inicialmente nenhuma impressão foi realizada, contador sempre é inicializado com 0. É o padrão. Toda variável que vai servir de contador, e nós veremos isso mais em detalhes já, ela sempre tem que ser inicializada com 0, já que inicialmente nenhuma contagem foi realizada. Vamos aqui para a parte mais importante do nosso algoritmo, que é a estrutura de repetição. Vejam só que a nossa condição é contador menor que no impressões. Ou seja, enquanto a minha contagem de impressões, que é dada pela variável contador, não atingir o total de impressões desejado, o meu algoritmo vai repetir a impressão da frase, faça o teste mesa dos exercícios. E aqui embaixo nós temos o comando contador mais. Esse comando ele é equivalente ao comando contador recebe contador mais 1.
Então, essa é a forma reduzida, compacta deste comando aqui. As duas formas estão corretas. Por quê? A cada nova impressão da frase, o contador deve contar mais uma impressão realizada. Então, contador mais ou contador recebe contador mais um, adiciona uma unidade à variável contador. A cada nova impressão, mais uma contagem é realizada. Para entender melhor esse algoritmo, vamos fazer o teste mesa dele. Temos aqui então o nosso retângulo representando a tela de saída do computador. Aqui a tabela do teste mesa, com as linhas que serão executadas e as três variáveis e as duas variáveis do nosso algoritmo, e aqui o teste da condição do while para indicar se ele é verdadeiro ou se ele é falso. Como todo algoritmo, nosso código começa na linha do main, que no caso é a linha 2. Partindo para a linha 4, nós criamos as variáveis no impressões e contador. Então, inicialmente, dentro delas, nós temos valor aleatório, ou seja, lixo de memória, por isso o interrogação em ambas as variáveis. Na linha 6, fazemos a primeira impressão na tela do computador. Quantas vezes a impressão deve ser feita, para que o usuário nos informe quantas vezes ele quer que a frase seja impressa na tela. O usuário aqui para a gente, por exemplo, digitou 3. Então, na linha 7, a variável 3, a variável no impressões, vai receber o valor 3 informado pelo usuário. O valor inteiro, então, na linha 7, no impressões, passa a valer 3. Na linha 9, simples, contador, deixa de ter lixo de memória e passa a ter valor 0. Então, vamos agora à linha 11, que é a linha do while, que é onde começa a nossa repetição. Primeiro, fazemos o teste. Contador é menor do que no impressões? Vamos ver. Contador vale 0. No impressões, vale 3. Então, o teste deu verdadeiro. Então, assim, os comandos dentro do while serão executados. Observe aqui, supondo num caso aqui específico, que meu no impressões fosse, por exemplo, 0. Aqui eu faria o teste. Contador menor do que no impressões? Contador igual a 0. No impressões igual a 0. 0 é menor que 0? Não, isso é falso. Então, se a condição inicialmente no while é falsa, os comandos dentro do while não serão executados nenhuma única vez. Então, os comandos do while só são executados se desde o início a condição é verdadeira. Se no início a condição já for falsa, os comandos nem são executados. No caso aqui, vimos que a condição é verdadeira, então por isso as linhas 13 e 14 serão executadas. Linha 13, fiz a primeira impressão na tela do computador. Observe o seguinte, a impressão é feita e depois ela põe um /n, ou seja, uma quebra de linha. Então a próxima impressão, caso ela ocorrerá uma linha abaixo dessa daqui, ou seja, nesta linha aqui de baixo. Contador mais, ou seja, contador recebe contador mais 1, como nós vimos, contamos uma impressão. Então, na linha 14, contador deixa de valer 0, passa a valer 1. O while terminou? Aqui que está a grande questão que muita gente erra nas avaliações. Numa repetição, num while, nunca termina quando acaba. De maneira bem grosseira, é assim, mas traduzindo. Aqui é meu último comando do while. Certo? Temos aqui a chave encerrando esse comando. O while terminou? Não. Por quê? Como eu já afirmei anteriormente, a repetição só termina quando a condição se tornar falsa. Então, eu tenho que voltar, depois de fazer contador mais, eu tenho que voltar na linha 11 para testar se contador ainda é menor do que no impressões. Se for menor, eu faço tudo aqui de novo. Se o contador for maior ou igual a no impressões, eu não mais executo os comandos entre chaves. Então, na linha 14, nós voltamos para a linha 11 e testamos. Contador agora vale 1. No impressões, vale 3 ainda. 1 menor que 3, verdadeiro. Então, entramos no while novamente. Fazemos uma outra impressão,
faço o teste mesmo dos exercícios. Como dito, a impressão veio na linha de baixo devido ao barra N anterior. E fazemos de novo o contador mais. O contador passa agora a valer 2. Terminou o while? Não terminou. Voltamos novamente na linha 11. O contador agora vale 2. 2 é menor do que 3? Verdadeiro. Então, tudo de novo. Impressão da frase, contador mais, que passa a valer 3. Terminamos? Não. Voltamos na linha 11. Contador agora vale 3. No impressões também vale 3. 3 menor que 3, é claro que é falso. Se é falso, nós não mais executaremos os comandos entre o while. Então o while terminou, ou seja, terminou como era previsto na linha da condição. Então a linha 13 e a linha 14 não mais serão executadas. O while terminou, eu continuo na linha seguinte ao término do while. Como essa linha está em branco, eu posso pular. Só me resta a linha 17, que é a linha do return 0, indicando o final do algoritmo. Então, esse foi o teste de mesa do exercício do algoritmo que nós fizemos nesta aula. Observe que o que é o mais importante? O while só termina a sua execução na linha da condição, quando a condição se tornar falsa. Então, a condição é que controla a execução de uma repetição com teste no início. Faça o teste mesmo com a entrada 2 e com a entrada menos 1 e veja quais são as diferenças entre os dois casos. Né? É um exercício muito parecido, né? É o mesmo código com entradas diferentes. Rapidamente você faz aí e checa qual vai ser a diferença fundamental de quando a entrada for 2 e quando a entrada for menos 1. Na aula seguinte, nós veremos a repetição em que o número de repetições já é previamente conhecido. É o segundo tipo de repetição a ser estudado.